salve, boa noite, Mob Dickers. Vamos acender esse beck porque hoje o convidado é super especial. Ele é filho de uma pessoa que eu admiro muito e que eu também tenho a desconfiança de que, pelo menos, ele me admirava muito, porque ele ia em todos os ensaios da banda Sindicato, ele, o irmão dele, o Chico e o Paulo. Hoje nós temos o Fernando Caruso. Eva! Pô, boa noite, cara. Boa noite, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar podendo te encontrar, ainda que distante. Pois é, cara, como é que foi essa pandemia? Como é que rolou pra você? Você tá trabalhando? Como é que tá a tua vida? Eu tô fazendo muita coisa, mas tudo de dentro de casa. Também, como você está fazendo, eu suponho. Eu estava, quando começou a pandemia, eu estava gravando. A gente estava no meio das gravações do Zorra, do agora antigo novo Zorra, que a gente parou, ficou um tempo ali, aqueles 2 meses em que a gente achava que a pandemia ia durar só 15 dias, 20 dias, a gente ficou parado sem saber o que fazer, e aí a gente começou a gravar de casa. Os roteiristas fizeram um esquema de pediram para os atores tirarem o elenco todo, né, tirar foto das suas casas. Eles fizeram uma espécie de Tinder de casas para ver qual casa combinava com quem. E aí a gente Sensacional. fazia diálogos assim, tipo, eu fiz uma cena com a Marisa Hort, ela na casa dela em São Paulo, eu aqui no Rio. Eles viram que a gente tinha portas parecidas, e é isso aí. E aí me mostraram a parte dela e tal, e foi ao ar assim, né? Depois desse, eu fiz um outro programa pro Globoplay, aí já com um formato pensado para isso, né? De entrevistas com cada um na sua casa, chamava o Cada Um no Seu Quadrado, com o Paulo Vieira. E o mais maluco dessa adaptação foi começar, para mim, pelo menos, foi começar a dar aula de teatro, que eu sou professor do tablado, né? Desde 2012 eu tenho uma turma lá, eu era professor assistente. Em 2012 virei professor, herdei uma turma do Bernardo Jablonski e sou professor sem parar desde então. Foi começar a dar aula pelo Zoom. Você é cria do Damião também? O Damião eu não cheguei a conhecer. Quando eu entrei no tablado, ele já era falecido. Mas assim, o tablado tem uma coisa meio de uma certa hereditariedade ali nos exercícios, né? Então, assim, eu tive aula com quem teve aula com ele, então muito provavelmente eu devo ter uns exercícios roubados que são dele, que vão passando de geração em geração. E aí eu comecei a dar aula e tô dando aula ainda digitalmente, criando exercícios de improvisação para o Zoom, né? Fazendo os alunos interagirem nas janelinhas, brincando com coisas do tipo: agora dois entram com o microfone desligado, duas pessoas de fora ficam com a câmera desligada e com o microfone ligado para dublar quem está em cena, readaptando os exercícios assim Sensacional. para buscar brincar com essa conectividade, né? É Com porque essa as coisas estão interação que eu acho que mudando, né? O jeito da gente exercer a nossa profissão tá mudando pra caralho, né, cara? sim, Porra, bicho, exatamente. eu me aposentei, não faço mais nada dessas merda. Agora, eu eu não sei se eu conseguiria. Quer dizer, conseguiria porque estou conseguindo. Eu criei, eu me reinventei, resolvi que eu me aposentei como ator e agora sou um ativista pela legalização da maconha. Aí, cara, a gente vai se adaptando, a gente vai se reinventando, né? Essa coisa do artista cara, eu tava achando que não ia conseguir mais fazer porra nenhuma. Cadê o meu público? Cadê as pessoas, né? Cadê aquele negócio que... Porque, pra mim, né, arte ainda é teatro, né, cara? Essa coisa que a gente... Aliás, conta pra mim, o que você bebeu no terror? Putz, o terror foi uma experiência muito marcante. Quando eu vi a primeira vez, eu acho que eu devia ter de 12 a 14 anos, eu não Só para lembro. Eu sei que explicar para assim, vocês, o teatro de terror é uma coisa que a gente criou
quando a gente fazia A Maconha da Mamãe é a Mais Gostosa, em 86, no Teatro da Praia. Começou lá no Teatro da Praia e aí era um teatro trash. A gente contratava os piores atores e distribuía chinelo na plateia para as pessoas atirarem. Fala aí. Não, acho que o Petralha está sendo bem cruel com essa descrição. Os atores eram excelentes e pessoas que assim eu tenho até hoje em alta conta pela coragem, essa bravura de ir ao palco, porque tinha essa proposta de ser trash e tinha uma coisa que até então eu nunca tinha visto, que era incentivado, que era a interação do público com a galera no palco, com o elenco, né? Então, assim, o público era incentivado pelo próprio elenco, pela própria dinâmica da peça, era incentivado a xingar os atores, se alguém, por exemplo, sei lá, dizia uma fala muito engraçada, o elenco, a plateia podia gritar bis, e aí a pessoa tinha que repetir aquilo. E aí acontecia, tipo, de essa pessoa, por um acaso, tropeçava, caía no meio da cena. Se a plateia gritasse bis, eles tinham que cair de novo. Então, assim, quando eu fui assistir, eu não lembro como que eu cheguei lá, eu não sabia do que se tratava. Eu fui descobrir ali da plateia e tal. E, cara, foi uma experiência, assim, sem igual. Até hoje eu tenho essa lembrança de... E eu tava... Isso foi algo muito particular que me marcou, que eu fui junto com o meu primo de São Paulo, e o meu primo era bem caretinha, certinho, assim, ele era meio para dentro, não falava as coisas e tal, e eu rindo, me divertindo, e aí chegou uma hora que o Alexandre Regis falou, tipo, vocês gostaram da cena? Vocês querem bis? E a plateia, todo mundo gritando, queremos! E eu pensando, mas por que eles estão... Eles estavam xingando a cena, por que eles estão querendo bis? Aí eu entendi, porque o Alexandre Regis trazia uma caixa de chocolate bis e começava a jogar bis na plateia, falando, então toma bis, seus filha da puta, toma bis, e jogava bis para a plateia. Eu me cagando de rir, e o meu primo, que até então estava calado até esse momento, e sempre muito, né, estoico, um bis caiu do lado dele. E aí ele pegou o bis, e acho que essa coisa catártica do teatro, da caixa preta, desse anonimato, sei lá o que é, que fez soltar o animal dentro dele. Ele pegou o bis, levantou e gritou, enfia no cu! E jogou de volta com toda a energia. E aí a plateia pegou a vibração dele, começou a gritar. Aaah! Aí o bis caiu do lado do Regis, e o Regis, com toda a calma do mundo, que ele era um mestre de cerimônia que não caía do cavalo, né? Enquanto a plateia gritava, selvagem e tal, ele pegou o bis, olhou para a plateia e falou, calma, posso descascar primeiro? E a plateia, e ali eu vi, e isso foi uma experiência que me marcou muito, porque ali eu vi essa coragem, esse jogo de cintura para lidar com o que quer que fosse de pior que a plateia pudesse atirar. E essa é uma qualidade que assim que eu gostaria de ter, mas eu tenho para mim até hoje que, caraca, essa coragem eu acho que eu não teria. Esse eu acho que seria. Mas você Esse é o meu chegou a limite. fazer Assim. uma vez o teatro de terror? Não fiz, eu só assisti. Sempre tive um certo medo, mas o teatro de terror serviu de inspiração para eu fazer o meu espetáculo de improvisação, que pressupunha também uma interação com a plateia, mas como eu era mais encagaçado que vocês, essa interação era bem limitada. Eu abria a janela ali para pedir uma sugestão e depois fechava e acabou. Eu mandava a plateia tomar no cu, mas eu não tinha essa coragem de ficar ali exposto e de coração aberto para o que houvesse de pior que a plateia pudesse ver. Porque a plateia gritava coisas Isso é uma coisa sensacional da nossa profissão, que é uma aventura. É como se você estivesse andando. A pessoa que está realmente viva em cena, né? É como se estivesse andando num arame em cima das cataratas do Niagara Falls, entendeu? Sem rede.
entendeu? Pode ser o desastre total ou pode ser o equilíbrio. É isso que é a beleza da magia da nossa arte, né, Fernando? Sim, sem dúvida. E o Terror na Praia, ele tinha algo que eu acho que despertou em mim essa paixão, que era o de olhar para a mídia como o que ela é, que é algo vivo. Porque, assim, algo como o Terror na Praia, a gente não pode fazer na televisão ou no cinema. As pessoas estão ali e as pessoas estão se ouvindo, e você fala uma coisa para o ator ouve e tal. Então, isso é algo que, assim, você só consegue no teatro. Você não. Essa coisa orgânica, e a pessoa poderia assistir a mesma peça na semana seguinte, que ela ia ser diferente por conta dessa interação. É o momento, o teatro é uma obra única. É uma obra única. Uma peça de teatro, um espetáculo de teatro, é uma coisa que você nunca vai presenciar de novo. Quando eu fazia Hair, em 1970, eu tomava um ácido antes de entrar em cena e a peça acontecia ali no momento. Era um ritual quase que religioso, entendeu? De interação. E a gente vê, cara, a plateia interagindo com você de uma forma e você sente, é uma coisa que você sente, né? O público ali e você ali em cima, a gente sente essa interação. E eu acho curioso que, assim, tem uma grande vertente do pensamento, do teatro, que às vezes ignora isso, que tenta fingir que não tem uma plateia ali, que aquilo. Eu não sei explicar direito, porque, assim, eu acho que tem uma oportunidade tão grande quando você está lidando com não sei quantas pessoas ali assistindo, né? Tão vivo aquilo, que você não tirar proveito disso de alguma maneira, eu acho um certo desperdício de gênero. Você está entendendo? Porque se está vivo, se aquelas pessoas fazem uma diferença para compor aquilo ali, por que não ter essa diferença sendo usada de uma maneira mais direta, mais prática, como o Terror na Praia fazia? O Terror na Praia abria a brincadeira dos chinelinhos, a galera votava no pior, e aí o pior ganhava uma coisa, ganhava um troféu e tal. Então o público se sentia 1 milhão. Interferindo, Ganhava se 1 sentia milhão. parte. Uhum. 1 milhão. 1 milhão, era isso, ganhava 1 milhão. Mas essa é uma sensação muito especial, eu acho, para quem saiu de casa para assistir uma coisa, não ficar simplesmente passível como testemunha, passivo, né? Ali vendo sem interferir. Isso de que você via algo único e vivo que você vai ver de novo, isso foi algo que eu acho que me acendeu essa fagulha, né? Então eu admiro muito a, as linguagens e as narrativas e, de alguma maneira, a experiência teatral que consegue tirar disso, trabalhar com isso de alguma maneira saudável, porque também eu não gosto tanto, por outro lado, não me sinto tão confortável com aqueles números de plateia em que, sei lá, o ator desce e fica só sacaneando a plateia, sabe? Eu sei que eu tenho colegas não atores que ficam nervosos quando acende a luz e tal. E o Terror na Praia tinha essa interação sem você precisar acender a luz, sem precisar você deixava a plateia à vontade para se Você expressar. sabe como começou isso? O Anselmo e eu, a gente fez a peça, porque a gente fazia a Maconha da Mamãe e à meia-noite tinha o terror. O Anselmo e eu, a gente subiu para o balcão do Teatro da Praia e a gente começou a ver aqueles troços que estavam realmente, estava muito ruim. E a gente começou a xingar lá de cima. E aí o Anselmo falou, não fala assim com eles, respeita os atores. Aí a gente começou a brigar entre si. E a gente levou um boneco lá em cima. Assim, eu vou te empurrar daqui, seu idiota. E a gente jogava o boneco na plateia. Um boneco de isopor. Que Meu irmão, depois disso, todo mundo, vai se fuder e tal. E a plateia já entrou na história e já começou
Ah. Agora, eu vejo uma coisa em você, tá? Eu vejo que você faz muito. Você é um ator de muita sensibilidade e vida. Eu vejo você em cena sempre vivo. Eu não consigo, eu nunca vi um trabalho seu em que você não tivesse presente e vivo naquele momento. Assim, você aproveita bem, você surfa bem na tua vida. Agora, você tem interesse em fazer Ricardo III? Porque eu vejo você assim, fazendo um puta Ricardo III, sabia? Olha, eu nunca pensei nisso, nunca pensei no, até em Shakespeare, de um modo geral, mas sem dúvida teria interesse. Sem dúvida, eu acho que tem várias coisas que eu nunca pensei, mas que quando alguém fala, gera aquela fagulha do desafio, sabe? Aquela fagulha de fazer algo diferente, de fazer. Eu sempre sou dividido é, é, entre esses dois pensamentos muito opostos, que é o primeiro nunca faria isso, e aí o segundo é então vamos fazer. Sabe o que você tem que fazer, cara? Você conhece, você já se aproximou de Shakespeare? Você já fez algum Shakespeare? Já... Não, muito pouco. Eu fiz assim na época que eu estava estudando teatro com a Cacá Burtê ali com uns 12, 13 Puxa anos. Fiz vida, mais como peça final de ano, mas assim, depois de adulto, não. Depois de adulto, não. olha só, Li, eu não nunca me fiz. imaginei como um ator shakespeariano. Aí me chamaram para fazer Júlio César. Eu fiquei completamente apaixonado, apesar da tradução horrorosa da Bárbara Leodora. Eu fiquei completamente apaixonado pelo Shakespeare. Aí eu fui viajar, comprei um livro de um camarada que é escritor de ficção científica, chamado Isaac Asimov. Uhum, Ele é o maior historiador de Shakespeare. não sabia. Pega ali o livro do Asimov, por favor. Esse preto aí, grossão, ele. Olha aqui. Eu vou mostrar aqui no computador para você Pô, fantástico. e estou mostrando aqui para os Moby Dickers. Esse camarada escreveu esse livro aqui e colocou todas as peças, todas as linhas das peças do Shakespeare, todas as falas, explicando. E ele faz uma descrição por que o Shakespeare escreveu essas coisas. Porque, cara, política sempre rolou. Então, Uhum. algumas peças ele fez por encomenda do rei. Essa peça, o James encomendou para ele, porque o primo dele, Cristiano, da Dinamarca, vinha visitar ele. Aí ele pediu, e o James se dizia um cara versado em bruxaria. Aí ele pediu para o Shakespeare escrever uma peça que tivesse bruxaria. E aí o Shakespeare botou aquelas 3 bruxas no começo da peça, que contam a peça inteira, já dão spoiler da peça inteira. Mas, cara, e aí o Antônio Pedro, o Anselmo, o nosso grupo do Tuerge, a gente resolveu fazer Macbeth. Foi uma coisa inacreditável, bicho. Foi inacreditável. A gente tinha 70 pessoas em cena, o espetáculo custou R$ 600, que cada um fazia seu figurino, era o pessoal da Mangueira. Então tinha pretos vestidos de escocês, entendeu? A gente fez um puta mar. Cara, você tem que entrar no universo shakespeariano. É uma Aí, coisa tô que você vai fisgado. gostar muito, vai ser muito prazeroso. E é a palavra, entendeu? Sabe quem que você tem que procurar para fazer esse Shakespeare? O Amir Haddad. Isso ia ser um luxo, isso ia ser um luxo. É. Cara, Mas para eu você sinto. tem que ser um luxo. Isso é uma Mesmo. coisa que eu sinto falta. A gente falou muito de se adaptar e tal, né? Mas, poxa, um teatro lotado, rapaz, que falta que faz isso, viu? Ouvir o retorno da plateia, ouvir risada e tal. Putz, Mas uma isso é live algo. sua com 500 pessoas vendo e Sim, comentando também é uma coisa que está também. mudando, né? De repente, eu tenho sentido prazer em fazer lives e conversar com pessoas.
Eu tenho curtido isso. Sim, eu não, também, sem dúvida nenhuma. E uma conectividade que às vezes alcança até mais longe do que a conectividade artesanal alcançava. Então, assim, numa mesma live a gente consegue falar com gente, sei lá, em Goiás e do lado de casa. Mas ainda assim, sei lá, às vezes eu sinto falta daquele barulho de ar-condicionado, Claro. daquela tensão antes de começar, do terceiro sinal. Mas, cara, sem dúvida, é isso aí, é comunicação e encontrar maneiras diferentes de exercer a comunicação. Isso eu acho que você estava falando de tá descobrindo esse outro caminho como ativista e tal, mas eu quase que nem vejo isso como um outro caminho para você, porque você é um ator muito particular, no sentido de que você também é um comunicador, né? Você não é uma pessoa que só diz o texto, diz muito bem o texto dos outros, você tem ideias, e aí eu acho que isso se traduz em live, em um canal, em um podcast, se for o caso, né? Então, eu acho que a gente tem essa particularidade, né, que é mais adaptável. Mas ainda assim, sinto falta do Claro, do vendedor de calor bala na humano. porta, sinto falta do burburinho, sinto falta sinto falta. Eu sinto falta do Vanderlei falando: Ricardo, tá na hora, Ricardo, apaga esse baseado, porra! Sinto falta de coxia, É, de camarim, Sacanear os nossa, outros na coxia, bicho. sacanear os outros na coxia, nossa, isso eu acho que é 80% isso, 20% é todo o resto. É, pode A gente crer. fazia umas coisas ficando em cartaz em peça infantil, ainda mais ficando em cartaz 1 ano, 2 anos. No final do segundo mês, todo mundo já está assim, muito tranquilo do que está fazendo. Então, quando você começa a inventar aqueles joguinhos, você inventa no camarim, na coxia, um joguinho que acontece durante a cena, rapaz, a peça ganha uma outra camada. A gente brincava de assassino no meio da peça. E aí, quando alguém morria, tinha que dar o texto 3 vezes. Então a gente sabia, fulano morreu. Então ele não é um assassino e tal. Todo mundo se falando da coxinha. Nossa, era muito divertido, muito Cara, divertido. lembra do Ítalo Rossi? Sim. Eu fiz uma peça com ele chamada A Calça. O Ítalo Rossi, ele distribuía medalhas. Quando você fazia bem a sua cena e tal, e chorava, ou fazia a plateia rir, ou dava um tiro, uma piada, ele vinha em você e cravava uma medalha no seu peito. O Ítalo, pô, Paulo Altran virava de Em costas. cena. Hã? Em cena, numa peça chamada A Calça, uma peça de 1920. É foda, cara. Ator brinca o tempo todo em cena, né? O Paulo Altran, por exemplo, virava de costas e fazia caretas pra você enquanto você tinha que chorar. Você já teve que contracenar com algum ator Caxias que não gosta de brincar? Porque isso já aconteceu comigo, foi muito frustrante. O Antônio Pedro costuma dizer que fazer teatro é como jogar futebol. A bola, você sabe como é que são as regras, você sabe o texto, você sabe qual é a sua função cênica, social ali naquela, ao representar, ao brincar com aquele personagem, porque o verbo representar não é a nossa profissão. Nossa profissão é jogar, brincar, to play. O português traduziu errado essa palavra. É to play, jogar, brincar. Quando a gente joga, a gente sabe as regras, não pode pegar com a mão, tal. Agora, a bola, quando vem na cintura, você mata de barriga. Quando vem no joelho, você pega de joelho. Quando vem embaixo, você pega embaixo. Vai em cima. O ator, aquele de deixa, porque tem gente que trabalha com pausa e tem gente que trabalha com deixa. Ai, meu Deus. Tem gente que fica esperando você dar a deixa. Então, se você, em vez de dizer, tô feliz, você fala assim, ah, que felicidade. O cara não sabe que tá na hora dele falar.
Isso é desesperador. Eu acho que o tablado ele tem essa filosofia também, né, de um teatro mais vivo e tal. E aí eu aprendi a atuar contracenando com pessoas muito diferentes. Sempre tive um jogo de cintura e tal. A vez que eu mais fiquei desesperado contracenando com alguém foi quando eu estava fazendo uma cena e aí eu errei a minha fala. Eu dei a fala, duas falas à frente, e o cara que estava em cena comigo respondeu com a fala anterior. Ele não percebeu que o português não encaixava, que assim ele estava respondendo uma outra coisa. Tipo, a minha fala era para ser que horas são e eu tinha que dizer qual, e depois eu ia perguntar, sei lá, qual o nome dela. E aí eu perguntei qual o nome dela e o cara respondeu 8 horas. Aí eu vi, meu Deus, eu tenho que saber as minhas falas e as dele certinho, porque ele não vai jogar comigo. Se eu errar, ele não vai. Cara, isso eu fiquei tenso. Esse aí quando era uma peça que eu tinha cena com todo mundo. Mas quando eu entrava em cena com esse cara, eu ficava tipo, meu Deus, isso aqui eu tenho que estudar direito, porque se eu errar aqui, fudeu, não posso contar com o meu colega de cena para me salvar. Isso foi tenso. Ator de deixa. Você sabe desenhar? Sei, gosto muito, mas eu acabei não levando isso adiante profissionalmente, e parte porque eu acho que eu gosto muito também de ler histórias em quadrinho, e o tempo que eu demoro para ler uma história em quadrinho versus o tempo que eu demoro para fazer uma história em quadrinho é muito diferente. Então, esse, esse cuidar, essa paciência necessária para o desenho, esse lugar um pouco zen, Solitário. solitário e tal, isso não me atrai muito. Eu perco a paciência, eu quero que o desenho fique bom logo, rápido, eu quero que ele fique como eu estou imaginando na cabeça, então eu acabo meio que me frustrando. Mas sei desenhar, sei fazer direitinho. Não sei tão bem quanto meu pai e meu tio, mas quebra um galho, quebra um galho. Então, para saber como seu pai e seu tio, você tinha que se Ainda tem isso, dedicar a mais, concorrência né, em meu? casa é desleal. Olha só, já que a gente está falando do teu pai e do teu tio, qual é a tua convivência com maconha? Com maconha é bem curiosa, porque eu sempre achei. Eu vi umas fotos do meu pai nos anos 70 ali, ele com cabelo no ombro, calça boca de sino, bolsa tiracolo. Eu tinha certeza absoluta que meu pai era o maior maconheiro da paróquia. Mas eu nunca fumei nem maconha, nem cigarro e tal. Em parte, eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe, enquanto eu estava crescendo com eles, eles fumavam muito, fumavam Hollywood. E eu sentia o cheiro do cigarro a 2 cômodos Horroroso. de distância. Isso acho que gerou uma aversão. Então eu nunca segui por esse caminho. Mas os meus amigos todos de teatro fumavam, né, bastante e tal. E eu achava que meus pais eram super liberais em relação a isso, né? Então, quando a gente teve uma festa uma vez quer dizer, na casa, quando eu morava com meus pais, né? Um amigo perguntou: vem cá, posso acender um aqui? Eu falei: pode, claro. Eu pensando, pô, meus pais são super. Eles fumaram e tal. E aí no dia seguinte, minha mãe veio muito preocupada conversar comigo, falando: meu filho, você pode falar a verdade? Você tá fumando maconha? Eu falei: não, mãe, não tô fumando. Você pode falar a verdade para sua mãe, não tem problema, mas eu quero que você diga a verdade. Você tá fumando maconha? Eu falei: não tô, mas qual o problema? Teria um problema se eu tivesse? Eu sempre achei que vocês super fumavam maconha e tal. Não, imagina, o seu pai, não, ele tem asma, ele nunca fumou, não sei o quê. E aí eu fui ter a conversa com meu pai, ao invés do meu pai vir ter a conversa da maconha comigo, eu que fui. Pai, você Porque meu está pai. fumando maconha? Porque o meu pai, ele é muito. Na minha adolescência, na minha infância e adolescência, ele sempre foi muito caladão, fechadão. Ele era mais falador e cantor com os amigos, né? Com os amigos, ele juntou 2, 3, ele tá cantando ópera, tá puxando música, tá contando piada e tal. Mas em casa, ele sempre foi mais estoico.
Então, eu tinha que meio que extrair essas coisas dele. Eu fui falar, pai, você... é, E aí eu descobri que ele tinha umas opiniões bem retrógradas em relação à maconha, que eu não esperava daquele jovem que eu vi na foto na casa da minha avó de cabelo no ombro, calça boca de sino. Ele que fez a revista Balão com Angeli, com Pois Laerte, é, bicho. que fez. Pô, ele conta uma história também que ele foi fazer. Ele foi pego na ditadura também, tipo, porque estava na casa de um amigo, e aí o amigo do amigo estava envolvido em alguma coisa. Meu pai sempre, nesse momento, descobri que meu pai sempre foi careta, nunca teve nada com nada. Minha mãe não, minha mãe era militante e tal, né? Ficou presa num foi mandada para um hospital militar na Bahia, ela aprendeu a dar tiro e tal. Minha mãe era mais é, dessa linha. Meu pai não, meu pai tinha só o cabelo no ombro, a calça boca de sino, mas na verdade era um paulista caretinha. E aí ele, na casa de um amigo, de repente, do nada, bateu a polícia e levou todo mundo preso. Até um outro amigo que tinha ido lá só para devolver os LPs do amigo. E aí meu pai perdeu o vestibular que ele ia fazer para arquitetura, e ele é um dos únicos casos, ele ficou, acho que uma semana incomunicável lá, até né, a minha avó, meu avô descobrirem e tal, e pegarem, até porque ele não tinha contato com nada, liberaram. Mas ele é um dos únicos casos do país de segunda chamada no vestibular. Que ele entrou com um pedido falando: olha, o governo me pegou aqui e tal, não tinha nada a ver com nada, perdi a prova, quero fazer uma segunda prova, e aí deixaram de fazer a segunda chamada. Então, até nisso ele foi careta. E você, o que que acha disso tudo? Da proibição? Apesar de eu não fumar eu pessoalmente, né, eu sou super simpatizante, é, nunca vi. Meu problema com a maconha é só físico mesmo, no sentido de quando eu fui fumar, a queimação na garganta me incomodou, essa sensação de estar botando a fumaça para dentro me incomodou, não curti, mas o efeito eu achei super de boa. E depois eu li uma história em quadrinho que saiu pela editora Mino, chamada A Ilegalização da Maconha nos Estados Unidos. Cannabis, a ilegalização da maconha nos Estados Unidos, que aí conta a história da maconha desde de antes dela vir para os Estados Unidos e tal, e toda a campanha que foi feita para usar a maconha como desculpa para prender negros e latinos e descendentes de latinos nos Estados Unidos. Então foi mais um cara que queria seguir uma linha racista, né, para prender um grupo étnico que ele, por ser racista, tinha questões e tal, e inventou tudo que se pensa hoje sobre maconha, tudo que se pensa equivocadamente hoje, de que causa esquecimento, de que leva a outras drogas e tal. Ele encomendou estudos, e à medida que os estudos chegavam e não traziam o resultado que ele queria, ele escondia esses estudos, ficavam tipo num outro canto. Quando o estudo dizia: olha, a gente tentou de tudo aqui, testou de todas as maneiras, não vicia. Está provado cientificamente que não vicia. Aí ele afanava esse estudo, deixava escondido, e aí vinha um outro cara com uma maluquice qualquer, dizendo que, olha, o sujeito que matou a família toda e tal era usuário de Maconheiro. maconha. Aí esse cara ele pegava e usava para fazer uma campanha. Então, ali, nesse quadrinho, eu percebi que até coisas que. Algumas coisas que até eu achava, eu percebi que eram frutos só de uma campanha de difamação que vem da década de 30. É algo muito antigo, muito, e fica enraizado, assim, aquela coisa Agora, meio do. pasme você.
A primeira lei de proibição no mundo é brasileira, do Rio de Janeiro, e data de 1830. Nossa Senhora. Chamava-se a Lei do Pito do Pango. A Lei do Pito do Pango era uma lei nitidamente racista, porque ela dizia que não podia ser usado o pito do pango. Os negros seriam encarcerados e os brancos pagariam uma cesta básica. Então, a Lei do Pito do Pango já demonstra o caráter racista da proibição, porque eles começaram a ficar incomodados com o uso religioso, com o uso dos pretos na praça do Pito do Pango, e sempre ali sorridentes e felizes. A felicidade dos pretos sempre incomodou muito né? aos brancos. Agora, com relação aos efeitos da maconha em você, você está do lado de uma pessoa aí do seu lado direito. Virtual. Não, aí do seu lado aqui? direito. Essa pessoa também não precisava usar a poção mágica, porque ela tinha caído no caldeirão quando ela era criança. Então você é uma espécie de Obelix da maconha. Engraçado você falar isso, porque eu me sinto assim. Eu via que... Eu sentia em alguns dos meus amigos que às vezes eles usavam a maconha para ficar mais criativos e para ideia fluir mais e tal. E quando eles estavam sob o efeito, eu estava conversando com eles igual, né? Tipo, com a mesma intensidade, a mesma empolgação e pilhando nas mesmas ideias e tal. Então, eu acho que putz, é quase como um remédio necessário, até pensando agora, lembrando aquele meu primo que não falava nada e tal. Putz, eu acho que é o bis. É uma peça fundamental. Agora, você falou dessa lei, porra, de 1830, é muito louco como essas coisas não são revisitadas, é um tabu. Como é que a gente respeita algo tudo que é de 1830 foi revisitado, as pessoas olham para falar, não é... Não, mas o mais incrível disso aí é que agora, em 2021, existe uma comissão fazendo o tal do PL 399, que legaliza a maconha medicinal, a cannabis medicinal. Para quem? Para a classe média e para os ricos. Ela legaliza a maconha medicinal para as empresas estrangeiras exportarem para cá o princípio fundamental, o princípio ativo, o CBD, o THC. Apenas associações poderão cultivar. Eu tenho um habeas corpus para fazer o cultivo do meu próprio remédio. Eu planto aqui no quintal de casa 6 plantinhas e com isso eu faço o meu óleo, faço o meu beck e me medico, porque eu tenho dores e a única coisa que eu posso usar é isso. Eu não posso tomar anti-inflamatórios e nem analgésicos porque eu tenho hepatite C. E esses remédios são muito hepatotóxicos, tóxicos para o fígado. Então a única solução é esse remédio que não tem nenhum efeito colateral. Eu acordo de manhã, fumo o meu beck e param as minhas dores. Na hora. Incrível. E eu não sabia, eu achava que eu era maconheiro, agora que eu sei que eu sou um paciente de maconha, de cannabis medicinal. Mas na verdade é tudo a mesma coisa, meu irmão. E essa coisa de você sentir junto, é porque é isso, cara, é comunidade. Eu fico ainda... Eu fiquei besta, porque eu me considerava uma pessoa razoavelmente esclarecida. Quando eu fui ler esse quadrinho que eu falei, eu vi que até umas coisas que, cara, a gente repete e a gente não sabe de onde vem, e é pura mentira. Por exemplo, uma piada que a gente faz recorrentemente, que é a de que quem fuma maconha fica esquecido.
Aquele vídeo que viralizou um tempão atrás do tapa, que era uma brincadeira do tapa na pantera, e aí, putz, a atriz Maravilhosa Alice maravilhosa Vergueiro. fingia que estava esquecida, e não sei o que, as pessoas acreditavam que ela estava. Foi uma das melhores atuações, né? Porque todo mundo acreditou que aquele personagem era real e tal. Mas, assim, é um clichê da maconha que é baseado em uma mentira. Não é que não houve estudo, que ainda não fizeram um estudo que comprovasse ou negasse isso. Não, o estudo foi feito, foi negado, mas esconderam esse estudo. E agora, nos Estados Unidos, eles estão começando a desencavar isso aí, porque são anos e anos de pesquisa. Me lembra muito aquela experiência, a experiência dos macacos com uma banana ligada num relé de eletricidade, que é para como você cria um paradigma. Você tem os. Eu espero que essa experiência seja só metafórica e hipotética, que não tenham feito isso fisicamente, mas a Fizeram, experiência fatalmente fizeram. Eles são muito relata cruéis. relata um grupo de macacos com uma banana, um cacho de banana que dá choque. Aí, quando o macaco vai pegar, todos os macacos tomam choque, então eles não pegam mais aquela banana. Quando chega um macaco novo, e o macaco novo quer pegar aquelas bananas, os outros macacos não deixam, batem no macaco que quer pegar aquela banana. E aí, aos poucos, vão chegando macacos novos e eles vão trocando os macacos até que chega a um ponto que não tem nenhum macaco naquela jaula que tenha, de fato, levado um choque ao pegar a banana. E aí eles colocam mais um macaco novo. Esse macaco tenta pegar a banana e todos os macacos batem naquele macaco para não deixar ele pegar o cacho de banana. Ou seja, os macacos eles nem sabem por que eles estão fazendo isso. Eles não sabem. É uma experiência para provar como é que se cria um paradigma. Como nasce uma fake news, né? Exatamente. Como você vai repetindo um E a maconha comportamento. é a fake news mais antiga que a gente tem hoje em dia. Você vai repetindo um comportamento sem você investigar a causa, o porquê. E como você falou, pô, uma lei de 1830, isso tem que ser revisto. Pouquíssimas leis de 1830 não foram reanalisadas. A gente não pode a gente não pode viver sendo legislado por 1800. Que isso? Mas o pior de tudo é que em 2021 nós vamos relegislar como em 1830. Nós vamos fazer o apartheid da maconha no Brasil. As empresas, as pessoas, digamos assim, Abastadas. de bem, as pessoas de bem, os industriais, o agronegócio, vai poder vender uma mercadoria que os pretos na comunidade, na favela, não podem vender e continuarão a ser pisoteados pela polícia, assassinados, encarcerados, entendeu? É isso que vai acontecer com o PL 399 do Paulo Teixeira. Agora, nós temos que apoiar mesmo assim o PL 399 do Paulo Teixeira. Aliás, isso é um apelo que eu faça alguma coisa nesse sentido, apoie o PL 399, porque ruim com ele, pior sem ele. Porque com esse PL, pelo menos as pessoas que estão fazendo uso do remédio, as associações que estão fazendo uso do remédio, as pessoas que compram esse óleo, que podem comprar esse óleo, vão ser atendidas. Agora, nós, contribuintes, vamos ter que pagar para o SUS, Fernando, um remédio a R$ 2.300, um remédio que o SUS vai ter que dar de graça para milhões de pessoas, um remédio que, para mim, custa R$ 80 para fazer. Caramba. Que se o autocultivo fosse legalizado e todo mundo pudesse ter acesso à planta, todas as pessoas podiam fazer o seu remédio em casa. Como você faz um chá para uma indigestão. Só que esse remédio é muito mais legal, porque ele tira a convulsão de criança epilética, tira a fibromialgia, dor de fibromialgia. Cara, tem milhares de efeitos, porque a gente tem um sistema endocannabinoide que foi descoberto. Significa que já existem receptores dentro do nosso corpo para receber esses canabinoides. E por que esses canabinoides são úteis e necessários?
Porque às vezes a gente está num desequilíbrio. Nós fabricamos, nós somos maconha quando a gente nasce. O nosso sistema endocannabinoide produz os canabinoides naturais, que chamam anandamidas. Você mesmo produz essas anandamidas. Você, pelo visto, produz bastante. Tá explicado. Então, quando a gente vai ficando mais velho, o sistema desequilibra. E quando você coloca sob a forma de óleo, sob a forma de vaporização ou mesmo sob a forma de fumaça, as pessoas repõem esses endocannabinoides que estão faltando no corpo, que o corpo não está conseguindo produzir, repõe com a cannabis, com a maconha. É por isso que ela é uma nova ciência, da qual a medicina está apenas arranhando a superfície. Essa medicina alopática, que faz receita seguindo o catálogo de laboratório farmacêutico, essa medicina que a gente conhece aí. Desculpa, falei pra caralho. Não, eu tô aprendendo bastante também. Uma coisa que eu vejo é que, cara, cada vez mais fica bem evidente de que esse progresso é inevitável. A gente vê em vários países, os próprios Estados Unidos, que conhecidamente é uma nação moralista, e aí eu digo isso pejorativamente, né? Eles são dados a uns valores morais exacerbados e tal. Eles, em vários estados, já estão legalizando, já estão se aproveitando dessas benesses que você tá descrevendo. Você pega países europeus evoluidíssimos economicamente, socialmente, também tem a legalização da maconha ali, né, entre as inúmeras vantagens de se morar naquele país. Então, acho que não dá para ficar segurando a roda do progresso o tempo todo, né? Em algum momento isso vai, mesmo que seja por esse caminho que você tá falando, que não é o ideal, mas eu quero acreditar que já abre uma brecha para começar a se discutir, Pois começar a se. é. O bom desse PL 399 é que ele trouxe a maconha para a pauta da sociedade brasileira. Que as pessoas, maconha, maconheiro, está na hora da gente começar a ressignificar a palavra maconheiro. Sim, sim, até porque ela tem um tom pejorativo que não, né, não faz sentido. Comunista, É. maconheiro. Isso é uma coisa inacreditável, né? As pessoas estarem a essa altura do campeonato chamando alguém de comunista. Xingando Nossa. alguém de comunista. O pior é isso, o cara acha que tá xingando alguém de maconheiro. É o seguinte, vamos encerrar isso aqui, porque senão a gente vai começar a ficar puto. Me conta aqui, é uma tradição do Moby Dick Show, uma pergunta aqui no final da entrevista. Para quem ou para o que você liga o foda-se? Rapaz, eu ligo o foda-se, mas ligo o foda-se bonito para Bolsominion. Eu, durante um tempo, tinha a ideia de que a gente precisa dialogar e a gente tem que conquistar, não sei o quê, mas eu acho que é saudável a gente mandar essa gente tomar no cu bonito, e aí eu digo tomar no cu do jeito pejorativo, né? Porque eu imagino que tomar no cu para eles pode até ser muito prazeroso, mas eu digo se fuderem, ligar o foda-se, que assim é uma minoria barulhenta que vem encher o nosso saco nas redes sociais, mas a gente tem que ligar o foda-se, não tem que se importar porque eu acho que 80, 90% das pessoas que vêm, pessoas, eu digo aí, entre aspas, que vêm abordar, xingar a gente, são perfis falsos, pessoas com perfis fechados, perfis anônimos, é aquela gente com foto de óculos escuros dentro do carro, que não é gente, não é gente. E a gente fica tendo um cuidado. Uma pessoa com um perfis... bebê no colo, sem mostrar o rosto, com um bebê. A gente fica tendo um cuidado com os outros que os outros não têm, nem com a gente, nem com os semelhantes, nem com minoria, com nada. Então,
intolerância tem que se combater com mais intolerância ainda. Não dá para ser tolerante com quem é intolerante. Eu acho que a gente tem que ser firme, porque a gente fica nesse lugar tipo de não, deixa todo mundo falar, liberdade de expressão, não sei o que, taranã, e aí abre o caminho para esse esgoto vazar, e botar esse esgoto de volta é muito trabalhoso. Então, eu sou a favor da campanha mande um bolsominion se fuder pelo menos uma vez por dia, nem que seja no seu grupo de família, no seu WhatsApp. Não se faça de rogado, não se sinta intimidado de falar, ai, mas aí eu vou xingar, o que vão pensar de mim? Não, a gente tem que ter voz também. A gente está muito... a gente está muito com essa bota em cima do peito, sabe? Tá na hora da gente tirar e gritar bem alto, mandar os bolsominions se fuderem. É para isso que eu ligo meu foda-se. Valeu, cara. Obrigado pela entrevista. Foi sensacional. A gente nunca teve o prazer de conversar. Eu espero que a gente repita isso pessoalmente, também, num teatro, numa mesa. Eu quero te ver, eu quero, enfim, te abraçar. Você é uma pessoa muito querida toda vez que você aparece. Um beijo. Pô, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Nossa, já está sendo assim um oásis poder conversar com pessoas com ideias bacanas, né? Porque a gente está sendo confrontado por tanto retrocesso. A gente outro dia teve que comemorar a manutenção do voto eletrônico, sabe? Não comemora ainda. Não comemora ainda. Ainda tem isso, porque não dá nem. Então, poder encontrar gente ainda pensante e com ideias provocativas e progressistas e tal, eu acho que esse é o nosso. É um oásis nesse deserto de ideias que a gente vem vivendo, e é um patrimônio intelectual que precisa ser mantido, cuidado e regado como as suas plantinhas aí em casa. Ó, que beleza. Olha só, eu quero ver você em Ricardo III, isso é meu desafio para você. E vocês, Mob Dickers, fodam-se.